Vamos para o estudo diário do Tânia para a data de 7 de Kislev. Estamos no meio do quarto ensaio de Kuntres Acharon, do tratado final, última parte do Tânia. Quando o Alter Rebbe nos explicava sobre a grandeza e o valor do efeito espiritual magnífico que se obtém, especificamente, ou acima de tudo, através do cumprimento das mitzvot práticas, ou mesmo, eventualmente, através do estudo referente ao cumprimento das mitzvot práticas. No começo dessa carta, no começo desse ensaio, ele começou nos falando sobre a grandeza do efeito espiritual obtido através da reza, e que hoje em dia, principalmente, isso é muito enfatizado, etc., porque isso envolve um refinamento do indivíduo, um refinamento das faíscas divinas ocultas na própria alma animal, dentro do ser humano, mas depois ele passa a se aprofundar no efeito espiritual maior obtido através do cumprimento prático das mitzvot, especificamente no plano prático, físico. E agora ele continua elaborando esse assunto e ele vai nos dizer que existe mais um aspecto adicional realçado na prática das mitzvot, em termos práticos, como também no estudo das suas halachot, no estudo prático das instruções de como implementar essa mitzvah, do campo prático. E nós falamos que existe, já falamos anteriormente, que existe uma superioridade disso em relação ao estudo da Torá, ou mesmo a oração. Isso inclui a meditação contemplativa, ou aquilo que a pessoa é capaz de captar sobre a grandeza de Deus no seu intelecto, ou a partir do seu intelecto também dos sentimentos que ele é capaz de despertar dentro do seu coração, amor a Deus, reverência a Deus. Mas nós falamos que tudo isso não se equipara, explicamos que tudo isso ainda não se assemelha, isso não se aproxima do efeito espiritual, cósmico e também individual, que é obtido e realizado através do cumprimento prático das mitzvot. E agora ele vai nos dizer de mais uma vantagem que o cumprimento das mitzvot, em termos práticos, leva sobre, inclusive, os sentimentos mais sublimes a Deus que possamos desenvolver dentro de nós, reverência a Deus, amor a Deus, baseados no nosso intelecto, na nossa contemplação. As palavras do Alter Rebbe Veotzot, mais do que isso, além do que já foi exposto acima, shebemet abirurim shebebia meripach al-yedei Torah u'mitzvot b'machshava dibur ma'aseh gvoin beshorshan mineran sheba'adam. Uma vez que esse ensaio, como outros anteriores, ele trata de assuntos místicos, assuntos cabalísticos, e procurando inclusive conciliar diferentes passagens mencionadas nos tratados da Kabbalah, que às vezes à primeira vista parecem se contradizer. Que ele também vai nos esclarecendo dentro desses conceitos místicos profundos, elevados. Ele nos fala que Birurim, esse trabalho de refinamento das faíscas divinas que se encontram nos planos inferiores em relação ao mundo da emanação, portanto os planos inferiores seriam os mundos da criação, formação e ação, mundos espirituais. Nós falamos que lá se encontram perdidas 288 faíscas divinas, não é? Que caíram após um processo que antecedeu, que precedeu o nosso plano atual de espiritualidade, chamado de Olam Hatikun, mundo da retificação, porque nesse mundo nosso papel é justamente retificar e consertar aquilo que foi resultante da quebra dos vasos, das chamadas luzes intensas que estavam presentes no plano anterior ou superior, chamado Olam Atou, mundo ainda caótico, porque havia essa intensidade de luz sem recipientes suficientes para contê-las e comportá-las. De qualquer maneira, ele nos fala que existe esse conceito de birurim, de elevação e resgate das faíscas que estão perdidas pelas três dimensões de Briá, Yetzirah, Asiyah. Isso ocorre através de Torá e Mitzvot.
como nós refinamos, resgatamos essas faíscas através do cumprimento de Torah e Mitzvot, em todos os aspectos da nossa existência ou todas as vestimentas da nossa alma, seja no pensamento, na fala e na ação. Mas ele nos diz que isso é mais elevado, Gvoim Beshorshan Mineran Sheba'adam, ou seja, aquilo que pode se atingir através de Torah e Mitzvot é mais elevado na origem, na sua raiz, na sua fonte original, espiritualmente falando. Isso é mais elevado do que a própria espiritualidade da pessoa em todos os seus níveis, seja no nível de Nefesh, de Ruach ou Neshama. Portanto, existem aqui os dois conceitos, mais uma vez, de sujeito e objeto. O sujeito é o Yehudi que vai cumprir Torah e Mitzvot. O Yehudi já é portador de uma alma sagrada. Ele tem dentro de si uma espiritualidade em alguns níveis, Nefesh, Ruach, Neshama, como já explicamos. Isso também, por si só, já é alguma coisa muito elevada. Porém, ele nos diz que isso não se aproxima à elevação que pode ser obtida e alcançada através do cumprimento de Torah e Mitzvot. Ou mais ainda, esse conceito de resgate das faíscas divinas, perdidas ou ocultas nesse campo de Briá, Yetzirah, Asiá, isso se produz essencialmente através da prática de Torah e Mitzvot, e não somente através da espiritualidade da pessoa. O que significa a espiritualidade da pessoa? Mesmo que um Yehudi ativar, e mais do que ativar, talvez até esgotar o seu potencial espiritual, meditando e refletindo na grandeza de Deus, e a partir dessa meditação contemplativa, despertando dentro de si sentimentos sublimes de amor e reverência a Deus. E isso tem um efeito espiritual, seja aquilo que a alma alcança através dos seus pensamentos e através dos seus sentimentos, isso também produz efeitos espirituais, isso também alavanca, por assim dizer, um resgate dessas faíscas divinas perdidas, ocultas, não, um resgate e elevação delas. Porém, ele nos diz toda essa elevação espiritual que ocorre através do temor reverencial e do amor a Deus, derivados da meditação do intelecto da pessoa, tudo isso está relacionado com a qualidade espiritual da sua alma, da alma do indivíduo, em qualquer nível que seja, Nefesh, Ruach ou Neshama, ou todos eles. Porém, ele nos diz que então, se o indivíduo, ou Yehudi, através dessa meditação, através desses sentimentos, ele obtém uma elevação espiritual. Porém, ele nos fala que aquilo que é obtido através do resgate das faíscas divinas, por intermédio de Torah e Mitzvot, é algo mais elevado do que a própria espiritualidade que o Yehudi consegue obter, cultivar e elevar através dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Isso baseado, ele nos fala, na origem espiritual de cada um desses elementos de espiritualidade. Portanto, ele nos fala que na origem a espiritualidade presente, ou a origem espiritual da espiritualidade presente no cumprimento de Torah e Mitzvot é algo mais elevado do que o elemento espiritual presente na alma da pessoa, do que se deriva depois, mais tarde, o pensamento na grandeza de Deus e os sentimentos de amor e temor, etc. E aqui ele vai nos dar, na terminologia cabalística, ele vai especificando, ele vai explicar, ou pelo menos mencionar aqui, os níveis originais de onde provém o cumprimento de Torah e Mitzvot e de onde é derivada a alma e sua atuação para estabelecer essa hierarquia, aquilo que mencionou acima, que o alcance e o poder de Torah e Mitzvot são maiores, porque na origem espiritual eles são mais elevados do que a própria alma e, portanto, sua atuação. Que hen misag shebipnimiut ak, veneran shekvar nitkenu al yedei ma hu yotze me'ametzach ha'ara be'alma. Ele nos fala na terminologia cabalística que o cumprimento prático de Torah e Mitzvot é derivado dessa combinação do nome de Deus conforme escrita de tal maneira que corresponde ao valor de 63, chamado de Sag, que isso é originário de Primiut A, que é derivado de um nível muito elevado, ligado com Keter, etc., um nível profundo elevado de Adam Kadmon.
Enquanto que a espiritual, isso é o nível elevado de onde se deriva a Torá e Mitzvot. Enquanto que o Nefesh Ruach Neshama, a espiritualidade do Yehudi, Shekvar Nitkenu, aquela espiritualidade que já foi retificada, elaborada, etc., isso está associado à combinação do nome divino, que quando escrita tem um valor numérico de 45, Alidei Ma, que isso está abaixo desse nome chamado Sag, que foi mencionado antes, associado ao Torá e Mitzvot. Inclusive esse nome Sag, Samer Gimel, são formas distintas de escrever o tetragrama de uma forma completa, ou seja, colocando por extenso a pronúncia, escrevendo a pronúncia de cada letra por extenso. Então existem diferentes formas, existem 4 maneiras de ser escrito, e cada uma dessas 4 maneiras tem um valor numérico, mas não apenas uma diferença de como ser escrito e qual o valor numérico que corresponde, mas isso também essencialmente reflete níveis distintos de espiritualidade, níveis distintos na divindade. E esse nível associado aqui ao plano mais elevado chamado Sag, Samer Gimel, está associado ainda com o Olam Hatou, com aquele plano original, que para nós é chamado do mundo caótico. Por quê? Porque havia ainda muita luz divina tão intensa que os recipientes não eram capazes de conter e captar isso. Por isso causava essa luz tão forte, eclipsava e causava essa quebra de vasos. Por isso esse mundo é chamado ainda de Tou, mas originalmente a espiritualidade, a revelação divina lá presente é muito mais elevada do que a presente no nosso estágio chamado Tikkun. Enquanto que o nome Ma, esse nome que tem um valor numérico de 45, está associado com Tikkun, com o plano posterior, mas que também é inferior, é posterior também na hierarquia, né? Então dele é derivado a espiritualidade da alma que está atuando aqui. Então um se deriva, ele fala dos níveis cabalísticos, de onde eles são provenientes, ou que esse nível associado à alma ele representa apenas um reflexo do brilho da luz divina quando comparado com a luz divina presente na Torá e Mitzvot. De qualquer maneira, esse conceito de Adam Kadmon, o ser primordial, original, isso tem a ver com o pensamento original divino, e esse pensamento divino que abrange dentro de si não só toda a criação, todo o mundo e todos os universos e criaturas, etc., mas todo o chamado Seder Ishtalshelut, toda a corrente de desencadeamento da energia divina conforme passa pelos 4 mundos, etc. E se fala que desse nível supremo, transcendental, elevadíssimo, que é o pensamento original, que vai dar surgimento, origem, mais tarde, ou vazão, aparição dos mundos, criaturas ainda em plano espiritual, chegando só bem mais tarde no plano físico-material. Desse nível elevadíssimo se derivam 2 tipos de revelações. São atraídos de lá 2 tipos de fluxos distintos, fluxos energizantes, fluxos de energia vital. Um deles é chamado pelo nome de Sag, Samer Gimel, isso é um valor numérico de uma combinação do tetragrama, conforme dissemos, e esse fluxo que é derivado desse nível chamado Sag, ele é relacionado, como nós falamos, com o plano, com o mundo de Tou, que é ainda aquele plano que nós chamamos de caos, porque é uma revelação divina tão forte e intensa que eclipsa, que ofusca. Mas na realidade esse plano se constitui na raiz, na origem de todas as faíscas, é de lá que caíram, entre aspas, todas as faíscas de lá são derivadas, todas as faíscas que têm que ser refinadas, que têm que ser reveladas e resgatadas e restituídas ao seu devido lugar, não é? E como elas são resgatadas, refinadas através das mitzvot, do cumprimento prático das mitzvot. Enquanto que o segundo tipo de fluxo que é derivado, que emana desse nível elevadíssimo chamado Adam Kadmon, é um tipo de fluxo que é chamado pelo nome Ma, com valor numérico de 45, outra combinação do tetragrama, que isso está relacionado já com a luz divina assentada
mas também adaptada, limitada e condensada, da maneira que ela se encontra no plano posterior, chamado de Olam HaTikun, no mundo da retificação. Retificação porque ele é o estágio no qual nós procuramos consertar e retificar aquela questão não resolvida do Tou, do estágio anterior. Ou seja, nesse mundo de Tikkun se fala que os recipientes são muito largos, são muito extensos e grandes, mas a luz é escassa. O ideal é obter e atrair as luzes originais de Tou, que são luzes muito intensas, e combiná-las com os vasos e recipientes grandes e largos que existem nesse plano de Tikkun. Mas no plano de Tikkun, de retificação, por enquanto, o que está presente é uma luz ainda diminuta, é uma luz diminuída, condensada e ocultada, não é? Através do cumprimento de Torah e Mitzvot, nós obtemos aquela luz inicial, uma luz adicional, etc. Mas, de qualquer maneira, ele nos diz que a alma do Yehudi, sua espiritualidade em todos os seus níveis, Nefesh, Ruach, Neshama, está associada a esse tipo, ao Olam HaTikun, ao mundo de retificação, onde há menos revelação divina, e a esse tipo de fluxo que deriva desse nível elevado, que é chamado cabalisticamente pelo nome Ma. De qualquer maneira, o que nós vemos aqui entre sujeito e objeto, o sujeito, o Yehudi e a sua espiritualidade, seu Nerah Nefesh Ruach Neshama, é derivado do nível chamado Ma, associado com o Olam HaTikun, que está mais abaixo, enquanto que as faíscas que devem ser elevadas e resgatadas, e como elas são reveladas e resgatadas através de Torah e Mitzvot, elas são derivadas do plano mais elevado espiritualmente, o plano chamado Sag, originado no Olam Atou, naquele plano original anterior, naquele estágio original anterior, que é chamado mundo do caos, já que a revelação divina lá era por demais intensa. Então aqui nós vemos que existe uma superioridade espiritual, na hierarquia espiritual existe uma superioridade, existe uma vantagem das nitzotzot, das faíscas divinas, que originalmente elas são derivadas de um nível espiritual mais elevado do que as próprias almas. Por isso, com isso a gente está entendendo por que aquilo que a pessoa consegue por si só, maneira de dizer, através do seu autoaprimoramento, da sua elevação pessoal, através do seu esforço espiritual, da sua meditação, dos sentimentos que ela desperta e cultiva, isso tem um alcance até certo ponto mais limitado, porque isso está associado com o nome Ma, o plano de Tikkun, etc. Já aquilo que está ligado àquelas ferramentas e instrumentos que nos foram dados para resgatar essas faíscas que são mais elevadas na sua origem do que a própria alma, como está aqui no nosso mundo, que essas faíscas, como nós falamos, elas são provenientes ainda do mundo de Tou, onde há uma revelação divina imensa. E qual a forma de elevá-las? Qual a maneira que nos foi dada por Deus? Através de Torah e Mitzvot. Portanto, Torah e Mitzvot têm um alcance maior, conseguem produzir e realizar algo mais que toda a espiritualidade da pessoa, quando a pessoa age, por assim dizer, por si própria. A pessoa se auto-aprimora, se eleva, se esforça, mas se não for através do uso de Torah e Mitzvot, a sua elevação, com tudo que a pessoa se esforçar, etc., o seu alcance vai ser limitado. E aqui nós vamos ver que existe até algo que pode parecer um pouco até paradoxal. Por outro lado, através do cumprimento de Torah e Mitzvot, e através do cumprimento prático de Torah e Mitzvot, mesmo que às vezes ele está um pouco desprovido de todo sentimento, intenção, devoção que deveria ter acompanhando, ou mesmo que ele esteja desprovido do intelecto, do pensamento, da consciência, do significado das mitzvot, etc., da sua grandeza, ou seja, mesmo quando falta o intelecto, falta a manifestação plena do intelecto ou do sentimento da pessoa, mas através de Torah e Mitzvot, na prática, se consegue produzir um efeito espiritual magnífico, maravilhoso, que a pessoa, por si só, consigo mesma, através do seu pensamento e sentimento, jamais conseguiria obter.
Ele nos diz, continuando com a explicação desses níveis cabalísticos, Vezeu Shkatuv, isso é o que se refere à Torá quando nos fala Lifnei Meloch Melech Vechulei. A Torá nos fala dos reis que reinaram em Edom. Edom é o povo, a nação descendente de Esaú, de Esav. Isso corresponde às forças do mal, negativas, apesar que Esav, no potencial, ele tinha, ou seja, de forma latente, ele tinha um potencial espiritual muito elevado. Assim explica Hassidut, esse é o motivo por que Yitzhak queria abençoá-lo, etc. Mas ele acabou não aproveitando toda essa luz, ou essa luz era tão intensa que acabou quebrando os vasos, os recipientes dele próprio, e na prática ele acabou agindo e atuando de uma forma negativa. Mas de qualquer maneira se diz que na terra de Canaã, que mais tarde seria a terra de Israel, a terra santa, reinaram lá reis de Edom, antes que se estabelecessem lá os reis de Israel, etc. Na Kabbalah se explica que esses reis de Edom, eles simbolizam a Sefirot, os atributos presentes no mundo de Tou, naquele plano original, quando a gente fala que as luzes eram muito intensas e que houve a quebra em função disso. Se fala que eles reinaram Lifnei Meloch Melech Libnei Israel, antes dos reis que reinaram entre os filhos de Israel. Mas a palavra Lifnei significa não só antes, mas também acima. Ou seja, que esse nível, esses atributos que estão aqui insinuados, indicados na Torá, pelos reis de Edom, eles se encontram e que eles indicam o chamado Olam HaTou, aquele mundo, aquele estágio chamado Tou, do caos, da revelação intensa, muito grande, muito forte, por demais. Mas eles são superiores espiritualmente, estão acima daquilo que é obtido pelos reis de Israel, ou seja, pelas Sefirot, conforme atuam aqui, os reis de Israel. Isso indica as almas que estão atuando no Olam HaTikun, nesse plano, nesse estágio do conserto, da retificação, no estágio posterior. Portanto, as luzes de Tou são mais elevadas na sua origem. Já nós vamos ver mais algumas implicações disso em seguida, implicações práticas que se refletem na nossa vida, na nossa existência aqui no mundo. Em função disso, isso prossegue o Alter Rebbe nos explicando, o Vehainu Tama, esse é o motivo e a razão, inclusive, She'adam Chai, que o ser humano vive, o ser humano se alimenta, Bimzonot Domem Tzomeach Chai, recorrendo a criaturas dos reinos inferiores, ou seja, o ser humano se alimenta de sais minerais, de vegetais, verduras, legumes, frutas, etc., ou de proteínas que vêm do reino animal, carne, aves, peixes, ovos, etc., não é? Então, ele nos diz que aqui existe algo curioso e interessante. O ser humano, ele é considerado no judaísmo um reino à parte, não é? Ou seja, que no judaísmo ele não é apenas um animal racional. O ser humano é o ser humano, que está infinitamente superior ao reino animal. Mas curioso que esse ser, a criatura humana, que é o ser mais elevado, ele precisa recorrer aos reinos inferiores para se alimentar, para sobreviver e subsistir. Então, como ele se nutre, como ele se alimenta, de onde ele extrai vida, vitalidade, o que lhe dá vida, os reinos inferiores, vegetal, animal, alguma coisa do mineral também. ומבררים במה שבו וחי בהם לפי שהם משג. Então, na linguagem cabalística, ele nos diz por que isso ocorre, por que o ser humano precisa se rebaixar e recorrer aos reinos que estão abaixo dele, reinos inferiores, para disso extrair e derivar a sua energia vital, porque na realidade esses reinos inferiores, na origem, na fonte espiritual, eles são mais elevados que o próprio ser humano. De acordo com aquela regra que se traz, que um tijolo que está lá acima da muralha, quando a muralha cai, é derrubada, aquele tijolo que estava mais acima é o que cai mais longe.
Da mesma maneira se diz que as criaturas e seres que aqui nesse plano da retificação, no nosso estágio Olam HaTikun, se encontram mais abaixo, inferiores, é porque na realidade, originalmente, falando na espiritualidade, na origem espiritual, eles eram mais elevados quando eles estavam no plano anterior, ou superior, de Olam Atou, chamado mundo do caos, eram mais elevados. Por isso, quando caíram, após aquele processo, após aquela quebra dos vasos recipientes, quando caíram aqui nesse estágio nosso, caíram num plano mais inferior. Mas na fonte, na raiz, eles têm um potencial maior e eles são mais elevados. E as faíscas divinas que têm que ser resgatadas, que são aquela luz, espiritualidade intensa, que está oculta, camuflada, escondida, perdida aqui, nesse plano mais baixo nosso, onde ela se encontra? Justamente nos planos mais inferiores, nos elementos mais baixos. Né? Por isso, ele nos diz, o ser humano recorre a essas criaturas, porque ao se alimentar delas, etc., ele está elevando, através do elemento espiritual pertencente ao ser humano, que é aquele elemento má, que a gente falou pela Kabbalah, mas quando ele recorre a eles, a esses seres e criaturas inferiores, que eles são oriundos na espiritualidade, de Sag, de um nível originalmente mais elevado em termos espirituais. Por isso, o ser humano que está num nível mais baixo, em origem espiritual, ele recorre àqueles seres e criaturas que originalmente, em termos de espiritualidade, são mais elevados. E lá ele procura e busca as faíscas divinas que se encontram embutidas naqueles seres. De qualquer maneira, em resumo, ele nos falou que a alma do ser humano é derivada, é proveniente do Olam HaTikun, essa energia divina chamada de Ma na Kabbalah, que está relacionada com o mundo da retificação, porque nesse mundo nós temos que retificar, resgatar, redimir as faíscas divinas que estão ocultas, encobertas, que estão aprisionadas nesse campo inferior. Por esse motivo e razão é que o ser humano desce, ele recorre aos reinos inferiores, mineral, vegetal, animal, para se alimentar, para se nutrir, porque dentro deles estão presentes essas faíscas, estão ocultas, camufladas, essas faíscas divinas elevadíssimas que caíram daquele plano elevado, supremo, chamado Tou, caos. E o ser humano, com sua alma espiritual, que está associada a Tikkun, que é derivada do plano de Tikkun, de retificação, e que se faz presente dentro dele, enfim, com essa força que ele tem, com a sua espiritualidade, quando ele se alimenta desses elementos, do mineral, vegetal, animal, com isso, o fato dele comer, ingerir essa comida e disso obter vitalidade, com essa vitalidade e energia ele vai rezar, vai estudar Torá, vai cumprir mitzvot, etc. Com isso ele está elevando as faíscas que se encontram ocultas nesses elementos do mineral, vegetal, animal. E ele nos diz, mesmo o ser humano sendo aqui a criatura mais elevada, a criatura primordial da obra da criação, isso significa que aqui ele está acima desses reinos. Como pode ser que ele deriva a sua vitalidade, sua fonte de vida, pelo menos em termos físicos, vem dos elementos mais baixos? Então, isso que nós falamos, que a vitalidade do ser humano, a sua força vital, vem de um nível inferior, Olam HaTikun, enquanto que aquilo presente nesses planos, nesses reinos, está originado num nível mais elevado. Por isso eles têm a força de nutrir e alimentar, prover vida para o ser humano. Agora continua o Alter Rebbe nos explicando. O Alter Rebbe agora vai nos acrescentar uma explicação sobre mais uma vantagem adicional que existe. Mais uma, na Torá e Mitzvot, ou seja, anteriormente ou até agora nós explicamos a vantagem que existe na origem espiritual de Torá e Mitzvot, que tem o poder de resgatar as faíscas que estão originadas em Tou, no plano original, no plano anterior e superior, enquanto que a alma, por si só, com tudo que ela faça, pensando, sentindo, etc., vem de um plano espiritual mais abaixo, Tikkun.
nos dá agora mais uma explicação sobre a vantagem de Torá e Mitzvot em relação ao sentimento que a pessoa gera dentro de si, seja a reverência ou amor a Deus, baseados no seu intelecto, no seu entendimento da divindade. Mais ainda, além disso, diz o Alter Rebbe, assim como está escrito na Torá, fala o versículo bíblico se referindo ao pedido que Moshe fez a Deus. Como já comentamos, Moshe queria contemplar divindade, ele queria captar mais a essência de Deus. Deus diz a ele, o meu semblante não pode ser visto. E semblante representa panim, está associado com pnimiut, com âmago, com interior, isso está relacionado com a essência da divindade. Então Deus fala para Moshe captar a minha própria essência, o meu semblante, ou o meu âmago, o meu interior. Isso é impossível para um ser humano. Pois a parte mais profunda do ser supremo de Deus não pode descer e se manifestar aqui embaixo dentro das limitações não só físicas corpóreas nossas, na verdade mesmo criaturas espirituais, angelicais ou almas também não são capazes, como a gente já viu, de captar a essência divina. Apenas a parte externa, por assim chamar, da divindade, a parte superficial, a parte de trás. Como Deus fala a Moshe, meu semblante você não vai ver, significa a minha essência você não vai captar, eu vou deixar você me ver pelas costas, entre aspas. Por trás, isso significa que você vai poder ter acesso a algum nível superficial, algum nível mais externo. Que se fala que isso é algo residual, resquícios, resíduos da sabedoria suprema. Isso também acaba se manifestando, se expressando em forma de sabedoria elevada, mas isso não passa de algo residual, não é? Como sobras. Então ele nos fala todo nível elevado, conforme ele se encontra na sua essência, no âmago no interior, ele não pode descer, ele não pode ser captado ou se manifestar nos planos inferiores e mais limitados. Apenas quando aquela luz é divina, quando esse nível é camuflado, ocultado, condensado, adaptado, por isso daí ele é chamado não semblante, mas as costas, a parte de trás, ou a parte externa, então, e apenas então, ele pode descer ou ser captado abaixo, ou pelas criaturas, pelos seres abaixo. Por isso, os níveis mais elevados da divindade não é possível atingi-los, não é possível apreendê-los e captá-los da forma que eles estão dentro da sua essência espiritual. Portanto, com tudo que o ser humano medite, reflita, ou mesmo uma pessoa muito sábia, inteligente, um erudito da Torá, e mesmo se concentrando e meditando sobre a grandeza de Deus, etc. Mas como nós estamos falando aqui, um ser humano, mesmo com o máximo da sua capacidade, quem era melhor do que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu é um ser humano que chegou ao ponto mais elevado em termos de espiritualidade em toda a história da humanidade, que uma pessoa, que um ser de carne e osso pode chegar. E mesmo para Moshe Rabbeinu, com toda a sua capacidade espiritual, não era possível captar essa essência divina. Por isso também ele está reforçando esse ponto que tampouco, e muito menos nós, mesmo através dos sentimentos que nós geramos através do nosso pensamento, da nossa meditação e conhecimento divino, nós somos e estamos limitados, porque a essência divina não desce para esses níveis mais baixos que estão associados à nossa compreensão ou à nossa emoção. E aqui vem algo curioso que nós já comentamos, algo que parece até um pouco paradoxal. Deus fala para Moshe, o meu semblante, a minha parte profunda você não vai ver. Sabe o que você sim vai poder ver, o que você vai ter acesso? A parte externa. A parte externa parece mais superficial, mas essa pelo menos você vai ver. Verai tetachorai. Ver significa captar a essência, não é apenas ouvir, ou não apenas imaginar, ou não apenas compreender.
Mas ver significa aqui, esse verbo, quando se fala em ver, mesmo que seja aqui apenas a parte de trás, as costas, mas se trata de captar a essência, ou seja, quando é possível captar a essência, quando se manifesta o lado externo, o lado aparentemente superficial. Ele diz, em termos de espiritualidade, onde está revelado e manifestado o lado externo, no cumprimento de Torá e Mitzvot no âmbito prático, como nós já falamos. Ou seja, onde a pessoa vai encontrar a essência divina, como a pessoa vai se aproximar ou vai poder apreender a essência divina, ou seja, divindade, espiritualidade essencial, não através do seu intelecto, por mais que o seu intelecto esteja limpo, puro, elevado, santificado, meditando, contemplando, refletindo sobre a grandeza de Deus, divindade, etc. Não vai ser tampouco através das emoções, por mais sublimes que sejam, o amor a Deus que ele conseguir cultivar, ou o temor reverencial a Deus que ele desenvolver dentro de si, não vai ser através disso que ele vai captar a essência de Deus. Através disso ele pode captar apenas reflexos da divindade, mas não a essência. Onde ele vai poder ver e captar a essência, justamente no chamado lado externo superficial. Qual é o lado externo? Aquele lado que para nós parece tão simples. As pessoas imaginam que eu, meditando, refletindo em estado de meditação, contemplação, eu posso chegar a um transe espiritual, vou me levar de sobremaneira, ou desenvolvendo sentimentos muito elevados, que meu coração bata mais forte e eu esteja imbuído e transbordando de sentimento e emoção em relação a Deus. Com isso eu vou estar tendo uma vivência espiritual muito elevada. Então, vem aqui, vem a Torá, vem a Hassidut e nos ensina que justamente não, até um pouco o contrário, justamente através da ação prática, que parece uma coisa tão simplória, cumprindo, implementando na prática a Torá e a Mitzvot, que eles representam aqui um aspecto externo, aparentemente superficial, comparado com o envolvimento que existe quando a pessoa dá o melhor de si, do seu intelecto, dos seus sentimentos, etc. Mas ele diz justamente onde se capta a essência, na parte externa. Isso que Deus fala para Moshe, você vai poder ver a parte externa, as costas, não é? Mas aí você vai poder ver. Significa você vai captar a essência. Isso que foi dito, que Novlot Chokhmah Shelemala Torah, que os resíduos da sabedoria suprema, da sabedoria superior, se encontram na Torá. Porque uma vez que a Torá ela representa a sabedoria divina, ou seja, a Chokhmah Ilá, sabedoria suprema como está a Chokhmah de Atzilut. Então isso é algum nível muito elevado que para nós seria inacessível. Porém, conforme essa sabedoria vai se concretizando ou se materializando, até tomar corpo, conforme ela é traída e revestida nas mitzvot práticas, que as mitzvot são uma expressão da sabedoria e vontade de Deus. Então, quando elas se encontram dessa forma, justamente nos resíduos dela, porque captar a Chokhmah suprema na sua essência, nós seríamos incapazes, não seria possível. Somente quando nós procuramos nos vincular àqueles resquícios, aqueles resíduos, não é? A parte residual dela, isso sim nos é acessível, isso sim nós podemos captar e a essência. Mas uma vez que essa essência desses resíduos está ligada na sua origem à Chokhmah superior, então por tabela nós estamos de alguma forma também nos vinculando à essência da sabedoria suprema, à essência da divindade. Dessa forma que nós podemos, dessa forma e apenas dessa forma é que nós podemos chegar a nos conectar à essência divina. Continua, o Alter Rebbe nos diz, Veodzot, mais do que isso, além do mais, e aqui a gente vê que diversas vezes ele vai acrescentando Veodzot. Então aqui pelo menos nós já vimos isso por mais de 3 vezes, que ele acrescenta mais um argumento, mais uma explicação para caracterizar a vantagem, superioridade espiritual que existe no cumprimento prático de Torá e Mitzvot, ou no estudo das leis práticas referentes a esse tema, mais do que os pensamentos sublimes elevados ou sentimentos profundos e sagrados que uma pessoa possa desenvolver.
mais do que isso, agora ele nos traz mais uma metáfora para nos explicar também esse mesmo conceito de uma forma muito interessante. Ele nos fala que a fala derivada, quando a pessoa fala e expressa verbalmente palavras da sabedoria suprema, isso não concebe, ou seja, isso não faz nascer coisa alguma, isso não procria, né? Por outro lado, então ele vai nos dizer, na realidade, existem dois tipos de influências, dois tipos de transmissões. Existe uma influência intelectual, que um mestre, um mentor transmite conhecimento ou sabedoria para o seu aluno, para o seu discípulo. Então ele está transmitindo alguma coisa. Existe aqui um fluxo de transmissão, uma influência está sendo passada, né? E uma influência a nível abstrato, intelectual, eventualmente espiritual, se tratando de um ensinamento de Torá e etc. Mas isso não procria. Em contraste a isso, existe um outro tipo de influência de transmissão, que é aquilo que está expresso e concentrado na gota seminal, na gota de sêmen, ve'atipá shenimshecha me'akli de chokhmah ilah. Ou seja, que também a gota de sêmen, ela também é originária, ela também é originada, ela também é proveniente de uma forma ou de outra do cérebro, porque para que ela possa ser emitida é necessário um estímulo, e esse estímulo ele começa no próprio cérebro. Da mesma maneira que para transmitir o fluxo de conhecimento, isso vem do cérebro do mestre, do mentor, para ser transmitido ao seu aluno. Aqui, no ato de procriação, também a gota do sêmen, ela é, em última instância, ela é originada também do cérebro. Ou seja, que há um estímulo no cérebro por parte da pessoa, tem que haver um envolvimento para que essa gota de sêmen seja emitida, e ela é algo em contraste total à ideia intelectual que o mentor, que o professor passa, etc. Isso aqui se trata de algo físico, palpável e etc., que teoricamente, mais do que teoricamente, nada tem a ver, não é abstrato e nada tem a ver com espiritualidade. Mas justamente dessa parte que parece externa, superficial, de algo físico, que aqui se concentra numa gota, aí está presente algo essencial, com uma força imensa, uma força de reproduzir, de procriar, uma força que não existe no pensamento do sábio quando ele transmite o seu ensinamento para o discípulo. Então ele está usando isso como uma metáfora para transpor isso, apenas para pegar isso como exemplo que justamente em algo externo, em algo sem as características abstratas e espirituais, há um potencial mais elevado e intenso, um potencial incomparavelmente superior. Ou seja, é muito importante aquilo que o mestre, o mentor transmite para o seu aluno, ele pode enchê-lo de sabedoria, de conhecimento e etc. Não é? E esse conhecimento adquirido pelo aluno vai permanecer lá e o aluno pode retransmitir isso para diversos outros e pode elaborar isso. Então, isso é uma coisa muito elevada. Não é? E ele, por assim dizer, pode fazer a cabeça dos seus alunos, ou seja, ele pode influenciar, impactar a vida deles com seus ensinamentos, de forma que isso até influencie nas suas atitudes, na sua ideologia e assim por diante. Então isso é algo sublime. Porém, o poder de procriar, de trazer uma nova vida ao mundo, então o sábio com tudo aquilo que ele transmite, mas através dessa sabedoria intelectual, dessa sabedoria abstrata ou até espiritual, ele não vai conseguir, isso não vai na prática criar algo ou alguém novo. Isso pode enriquecer, agregar valor, conhecimento à pessoa, mas não criar algo novo. Já essa gota seminal tem o poder, tem o potencial dentro de si de criar uma nova vida, de trazer uma nova pessoa ao mundo, né? Com tudo, com todas as possibilidades, com todo o potencial que isso envolve.
Então ele nos diz que em termos espirituais existe também esse conceito, ou seja, transferindo isso para um plano abstrato e desassociando de todos os aspectos físicos e materiais. Então ele nos diz, da mesma maneira, existe aquilo que é chamado de Dibur, uma manifestação que vem, chamando como a fala divina, a fala que é derivada, que nós falamos como o mundo foi criado através de 10 pronunciamentos, a fala, assim como fala, por que é utilizada a metáfora de fala, a fala, a pessoa se dirige a quem está fora dela, também quando se fala de Deus atuando em relação às criaturas ou à criação, então se fala que essa energia é simbolizada através da fala divina. Então ele nos diz, existe aquela fala que é derivada da Chokhmah Ilá, da sabedoria suprema, mas essa fala, ou seja, essa energia divina em forma mais abstrata, einomolida, ela não procria, enquanto que a tipá, justamente uma influência mais externa, aparentemente mais superficial, por mais que aqui o que vem da sabedoria é algo profundo, íntimo, etc., em contraste a isso, a gota seminal é algo superficial, externo, etc., mas ela, shenim shecha me'akli de chokhmah ilá, que ela é derivada, não do âmago da parte interior da sabedoria suprema, mas sim apenas da parte externa dos chamados recipientes ou vasos da Sefirot, e no caso aqui o recipiente externo da Chokhmah Ilá, da sabedoria suprema. Então justo essa parte mais externa, superficial, Yesh ba koach hamolid, ela possui o potencial, a força de procriar, o mehavá yesh me'ain, e ela que produz, no caso do que é derivado da Chokhmah Suprema, ela produz a criação ex nihilo, da origem, a criaturas a partir do nada. E na realidade, mesmo nessa gota seminal, ou mesmo nessa parte externa, a gota seminal é o exemplo, transferindo isso para o exemplificado, mesmo essa parte externa da Chokhmah Ilá, dos recipientes do atributo de Chokhmah Suprema, dentro dela está presente, se faz presente também a parte interior, a essência. Da mesma maneira que a gota seminal pode ser apenas um reflexo externo, superficial, mas ele tem o poder de procriar, e quando ele dá origem a uma nova vida, então aquela criança ela tem características no seu DNA, ela tem características hereditárias, e essa criança que está nascendo, ou seja, muita coisa que pode vir da capacidade intelectual, da inteligência do pai, eventualmente isso é passado para a criança. Então, por mais que isso veio de uma forma externa, essa transmissão, essa influência, através da gota seminal, mas essa gota ela contém dentro de si algo também do âmago do interior. A prova é que no filho se manifesta também uma grande sabedoria, às vezes até maior, enfim. De qualquer maneira, utilizando esse exemplo, ele nos diz, primeiro vamos entender o exemplo em relação ao ser humano aqui embaixo, existe a transmissão de influência abstrata através de ensinamento de sabedoria e etc., a transmissão de conhecimento, quando o mestre transmite algo da sua chokhmah, da sua sabedoria para os outros, para os discípulos. Isso é algo muito elevado, porém isso não cria algo novo, não tem o poder de procriação. Diferente disso, a influência, aquela que é mais física, corpórea, ou seja, através da gota seminal, isso tem o poder de procriar, de trazer criar uma nova vida. Não é? E como nós falamos, essa nova vida, mesmo que essa influência pareça superficial, física e corpórea, mas ela contém dentro de si também o poder de Chokhmah do Pai, da origem, de onde veio essa gota seminal. Nós falamos, a criança que vai nascer também vai ser dotada de Chokhmah, de sabedoria e capacidade intelectual, etc. Então, o que ele quer nos transmitir com esse exemplo, que também
também nas esferas superiores da Sefirah de Chokhmah, do atributo de Chokhmah supremo, existem dois tipos de influência. Existe aquele que vem como através da fala do mestre para os discípulos, ou seja, que isso é algo mais espiritual abstrato e, portanto, não possui o poder de procriação, de criar algo do nada, justamente daquela influência, daquele fluxo que é derivado mais do aspecto externo, do chamado recipiente da Sefirah de Chokhmah, e não da luz de Chokhmah, não do íntimo, do âmago, mas do recipiente da parte externa da sabedoria suprema. De lá é derivado o poder de criação, ex nihilo, o poder de criar algo do nada. E, na verdade, embutido, mesmo nesse aspecto superficial externo, está presente também embutido lá a luz interior da Chokhmah suprema. Beatam, diz o Alter Rebbe, o motivo disso, porque que justamente, ou no caso do ser humano, justo a influência física, corpórea, gota seminal, tem o poder de procriar, e transferindo na esfera divina, justo do lado externo, é que é proveniente essa força maior. Beatam mipnei sheba nimshach mahuta beatzmuta de chokhmah ilá, como nós dissemos, o motivo é porque nela, na parte externa, justo na parte superficial, é onde que pode ser atraída e onde se revela, onde é atraída e se revelada a chokhmah ilá, a sabedoria suprema de Deus, aquilo que Deus falou para Moshe, o âmago interior você não vai poder ver, captar a essência, mas da parte externa, sim, você vai poder derivar e captar a própria essência. Então ele nos diz, uma vez que isso é proveniente desse nível, essa força que vai dar vazão ao surgimento de todas as criaturas. Então, aquilo que vem só de uma forma mais espiritual abstrata, ou através da fala, como da fala do mestre, ou transpondo lá a fala e expressão verbal de Deus, entre aspas, nisso não está presente ou manifestado o poder criativo, o poder de criação, que é propriedade exclusiva da essência de Deus, onde se revela esse poder de criação, justamente na parte externa. Com tudo isso ele está nos explicando como que através da ação externa, ou aparentemente superficial, né, de prática de mitzvot, se alcança algo mais elevado do que pode ser feito e realizado através do pensamento e sentimento. Em contraste a isso, aquilo que está presente só no plano verbal, ou na fala, ou no pensamento, mesmo que a pessoa meditar e se concentrar, meditando, refletindo sobre uma certa sabedoria, porém, a temática que está envolvida no seu intelecto, essa chokhmah, essa sabedoria, essa ideia intelectual que ele está meditando, na prática ela se constitui apenas num reflexo que se propaga e se estende, algo que vem da essência do seu intelecto, do intelecto da sua alma. Mas aqui, na verdade, o que está mobilizado é apenas um reflexo, né? Em comparação a todo o poder intelectual, etc. E esse reflexo, ele apenas se constitui numa vestimenta para a essência do intelecto, da capacidade intelectual da pessoa, ou seja, que é revestida. Sua capacidade intelectual eventualmente fica revestida nessa ideia intelectual. E esse intelecto, ele não passa de um reflexo e vestimenta para a essência da alma. Em outras palavras, ele está querendo nos dizer que o intelecto, a ideia intelectual em si, ainda não representa a essência com toda a grandeza do intelecto e etc. Mas o intelecto, ele representa apenas e tão somente um reflexo da alma, um reflexo dos poderes da alma, ou uma ideia intelectual específica que a pessoa está aprendendo, derivando, também isso é apenas um reflexo daquilo que ele pode captar, etc. O que não ocorre já em relação à gota seminal, se diz que nessa gota, aqui não é apenas um mero reflexo
da essência da pessoa, não do ser. Nimshach ba'gam mahut hanefesh, se fala que nessa gota está presente e atraído junto com essa gota ou dentro dela parte da essência da alma da pessoa, daí as características genéticas hereditárias, o DNA presente e assim por diante, não só aspectos físicos, mas aspectos espirituais, aspectos de caráter, traços de caráter, personalidade, etc. Ou seja, tudo isso está presente, isso é parte da própria essência, e essa essência está concentrada, derivada e atraída através dessa gota seminal, Nimshach ba'gam mahut hanefesh ve'atzmuta, portanto ela atrai também parte da própria essência da alma, Hamelubeshet bemochim, que está revestida no intelecto da pessoa, por isso a pessoa acaba procriando, acaba trazendo ao mundo filhos que têm muita semelhança, não só física, mas também em outros aspectos, né? Acaba concebendo crianças que são parecidas com ele. Por quê? Porque nessa gota seminal está embutida, está investida a própria essência. Isso é derivado também do cérebro da pessoa. Mas aqui é derivado do cérebro um pouco da sua própria essência também, mais do que aquilo que o mestre deriva do seu cérebro, do seu intelecto, para transmitir e transferir para os seus alunos em forma de conhecimento abstrato. Então aqui que está presente a essência, ele acaba procriando e trazendo ao mundo filhos, criaturas, seres que são muito semelhantes a ele. Por quê? Porque aqui ele investiu a sua própria essência, não só reflexos da sua pessoa, seu conhecimento, etc., seu aprendizado, suas ideias, não, aqui é a sua própria essência. וזהו ההפרש בין עבודת המלאכים היוצאים מנשיקין לנשמות היוצאים מהכלים. Ele fala que também espiritualmente falando, na Kabbalah se fala em dois tipos de união. Se fala que existe um tipo de união espiritual que é chamada de zivug neshikin, traduzindo ao pé da letra, uma união como em forma de beijo, mas que na verdade se trata de uma união mais abstrata, mais espiritual, entre as energias, as forças divinas atuantes na Sefirot. E se fala que isso, dessa união, se dá origem, surgem os anjos. Dessa união mais abstrata e espiritual, se dá surgimento dos anjos, enquanto que as almas surgem e nascem a partir de uma união mais física e corpórea, apesar que lá em cima nós estamos falando, não existe físico, não existe corpóreo, mas uma metáfora, se fala que a mesma coisa, beijo pode ser uma coisa, uma expressão de carinho e etc., mas ele não procria, né? E apenas com uma união mais íntima, corpórea, física em todos os aspectos, quando se torna uma carne só, isso vai produzir uma nova vida, um novo ser de carne, osso, físico, material, etc. Da mesma maneira ele nos diz, existe um tipo de união de energias espirituais que é mais abstrato e apenas espiritual, então disso ele produz anjos, criaturas espirituais, mais abstratas, enquanto que as almas que vão acabar se incorporando, chegando ao plano físico, elas são produzidas através de uma união entre essas forças, entre essas energias divinas, uma união mais palpável, por assim dizer, mais prática. Por isso também isso se reflete no serviço e missão espiritual de cada um desses seres. O trabalho espiritual dos anjos é um trabalho mais espiritual, de contemplação, de louvor a Deus e etc. Por quê? Porque eles são originados também de algo espiritual. Como eles são originados de algo espiritual, não está presente neles a própria essência, porque a essência é apenas um reflexo do ser divino, porque a essência onde ela se manifesta, como a gente já viu, justamente na parte que parece mais externa, superficial, naquela parte que parece mais física, palpável, mas aí se manifesta a essência. Por isso as almas que são originadas dessa parte mais superficial dos atributos divinos, dos chamados recipientes da Sefirot, que isso se assemelha na metáfora à gota seminal, que é derivada do cérebro. Então aqui existe
ali se faz presente uma parte da própria essência, e a partir disso ele nos diz, podemos entender a vantagem do cumprimento da Torá e Mitzvot, em termos físicos, em termos práticos, não é? Que isso supera a vantagem do que pode ser obtido através dos pensamentos mais elevados ou dos sentimentos mais sublimes, porque justamente Torá e Mitzvot que estão associadas ao plano físico e prático, nelas está presente a essência e através delas podemos captar algo da essência da divindade. Achakelim de Atzilut nasu neshama lebiah, veilkach de chilu rechim usichlim, hen kemalachim de nshikin, o que ele está nos dizendo aqui? Que o nosso serviço mais abstrato espiritual, nosso serviço espiritual de meditação na grandeza de Deus ou de despertar sentimentos, estimular emoções de amor e temor a Deus, isso se assemelha a algo mais abstrato espiritual, se assemelha com o serviço dos anjos. Mas existe algo mais elevado, isso alcança apenas um reflexo da divindade. Mas existe algo mais elevado do que isso, aquilo que é derivado do plano externo e que isso está associado ao cumprimento prático de Torá e Mitzvot. והטעם משום דפנימיות חב"ד ומהותו ועצמותו של אור פנימי אינו יכול להתגלות אלא על ידי הארת כלים דווקא יורדים למטה. O motivo disso é que essas revelações elevadas, como a gente falou, elas não podem ser captadas na sua forma interior, o âmago delas de uma forma interior não dá para se captar aqui embaixo através de criaturas inferiores e limitadas. Esse lado profundo, Primiut Chabad, a parte mais profunda da sabedoria suprema e das outras Sefirot, aquilo que contém a essência, a luz interior e profunda da divindade, uma vez que ela não pode ser revelada a não ser através de uma manifestação externa, através de uma manifestação superficial, como no caso de Moshe. Meu semblante você não pode ver, a minha essência você não vai captar de forma direta, mas minhas costas, ou a parte externa, superficial, inferior, você sim vai ver, vai captar a própria essência. Mas justo então através do reflexo dessa parte externa, dos chamados recipientes da Sefirot, que isso sim desce para os níveis mais baixos, que tipata adam memochin, como a gota seminal que se deriva do cérebro do homem, ou como shkatuv fanai lo erau, como diz o versículo bíblico, o meu semblante você não verá, Moshe, mas pela parte mais exterior, superficial, externa ou de trás, você sim vai poder captar divindade. Então ele nos diz, por isso também, mas nós falamos que mesmo nessa parte externa, no final das contas, também está embutida uma parte do âmago, da parte interior, por isso lá se capta a essência. Captando um pouco da essência, você já está captando toda a essência. Portanto, a parte mais profunda do âmago da sabedoria suprema, dos poderes supremos divinos, com a essência presente dentro deles, ele se revela e só pode se manifestar através da parte mais externa, da parte inferior. Ou seja, quando a Chokhmah Ilá, quando a chamada sabedoria suprema, ela desce e se reveste naquilo que nós chamamos de como resíduos da Chokhmah, que é aquilo que nós temos na Torá conforme se manifesta para nós aqui embaixo, ou através do cumprimento das mitzvot, no seu aspecto prático, funcional, né, nas coisas práticas conforme estão aqui nesse mundo. Mas é justamente aí, dessa forma, que se revela e se manifesta a própria essência. Em outras palavras, aquilo que não podia ser captado de forma direta através do âmago da parte interior divina, é justo quando ela é derivada e sai da parte mais exterior, ou através daquilo que se manifesta na parte externa aqui. Ou seja, a Chokhmah, a Torá que nós temos aqui é apenas um resíduo, pequeno resíduo da sabedoria suprema. As mitzvot que nós temos aqui envolvem coisas práticas, ações físicas envolvendo seres materiais, etc. Mas se fala que dentro disso está embutida a própria essência e através disso, somente através disso, justamente através disso, é que nós temos acesso à própria essência e daí a grandeza e importância sublime que existe na Torá e mitzvot práticas aqui embaixo no plano terrestre.